o maior mistério da floresta amazônica. Também existem pirâmides na Amazônia. Todos os arqueólogos que se aventuraram a entrar na floresta e pesquisar sobre isso foram apagados. Você acha mesmo que a Amazônia é do Brasil? A Amazônia é uma região que abrange 7 milhões de metros quadrados e cobre a maior bacia da América do Sul. 60% da floresta está localizada no Brasil. Tudo isso a gente já sabe, a gente aprendeu na escola, certo? Mas e o que eles não te ensinaram na escola sobre esse lugar? O que eles querem nos esconder? E por que nós não podemos saber sobre isso? Eu sou Carol Capel, a sua arqueóloga favorita, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o maior mistério da floresta amazônica. Mistério esse, inclusive, que eu nem sei se eu posso falar aqui no YouTube. As pirâmides são mistérios em formato de construção que até os dias de hoje não foram resolvidos e, sinceramente, nem vão ser. Como que um povo que viveu de 5 a 12 mil anos atrás teria tecnologia para construir um negócio que a gente não tem até os dias de hoje? Como você explica isso? Mas por que a gente está falando de pirâmides e Amazônia, Egito e Amazônia no mesmo vídeo? O que tem a ver, Carol? Se coloca! É porque também existem pirâmides na Amazônia. Aí o que é? Sim, pirâmides na Amazônia. Não só na Amazônia, tá, gente? Mas em diversos lugares do mundo, diversas localidades do globo. Tem as de Teotihuacan, no México, as de Caral, no Peru, as de Zigurate, no Iraque, as do Irã, o mausoléu de Xi, na China, a de Cholula, em Puebla, no México, a de Guaximontes, no México, as de Kush, no Sudão, as de La Venta e Palenque, também no México, a Huaca do Sol, do Peru, a do Jaguar, na Guatemala, a de Monks, nos Estados Unidos, o Templo de Prang, no Camboja, as da Indonésia, as do Egito, e eu ficaria aqui até amanhã nomeando pirâmide. Tem pirâmide no mundo inteiro. Eu espero ter lembrado de todas para não desfavorecer nenhuma pirâmide nesse vídeo. Só que em todos esses sítios arqueológicos que eu mencionei, todo mundo sabe que tem pirâmide. Sempre escuta falar e tá aberto lá para visitação. Sempre foi algo normal, né? Porém, a gente nunca ouviu falar sobre essas pirâmides da Amazônia. E com um detalhe ainda mais curioso, o acesso a essas pirâmides é 100% proibido. Localizado em um lugar proibido, um lugar onde ninguém pode entrar. Onde as pessoas não podem fazer pesquisas, não podem explorar, não podem visitar, porque é proibido pelo governo. Somente entre agosto de 2020 e julho de 2021, a Amazônia perdeu 10.476 quilômetros quadrados de floresta. E o governo não se preocupou. Ou preocupou? Não. Já que eles não se preocupam em preservar o local, o que é que tem lá? Esse local, dizem, também é fechado por uma cerca e tem uma espécie de base militar guardando o local. Faz sentido isso? Vai piorar, tá? Inclusive, eu acredito que esse local nem seja guardado pelos militares brasileiros, mas sim que existe um interesse ali muito grande dos Estados Unidos nessa região. Mesmo porque as entrevistas que eu vi sobre esse local proibido na Amazônia fala de uma espécie de uma tecnologia de holografia que cobre ali aquela região, fazendo com que as pessoas não percebam que o negócio está lá. E que esses hologramas foram colocados de propósito para que a gente não encontre essas pirâmides. Agora, vocês acham mesmo que o governo brasileiro que teria feito e colocado essa tecnologia lá, gente? Não faz sentido com a realidade do Brasil. É óbvio que isso é coisa que vem de fora, né? Inclusive, o canal do Pava, que eu inclusive gravei uma entrevista com ele aqui para o canal e um vídeo lá para o canal dele, que também se vocês não viram eu vou deixar no card, ele fala muito, gente, sobre uma estratégia de controle da percepção. É como se existissem seres, aí eu não sei que tipo de seres seriam, ele fala em draconianos, mas eu não sei exatamente se estão aqui, se estão em outra dimensão, se estão lá em cima, não sei exatamente se estão embaixo da terra, enfim, não vou saber dizer, ele sabe dizer melhor no canal dele. Mas ele fala que esses seres, eles manipulam a maneira com a qual a gente percebe
a realidade aqui dentro do planeta e que tudo o que a gente vive é manipulado por eles. É como se eles pudessem manipular até as coisas que nós pudéssemos ver, sentir e dizer. Além dos Estados Unidos, existe uma outra nação que está e esteve muito interessada nessa região da Alemanha. Hitler enviou tropas com mais de 2.000 soldados nessa região por mais de 2 vezes. Como é que ele sabia da existência desse local sem a internet? É porque ele estava trabalhando com ocultismo. Eu já falei sobre isso, gente, tá lá no meu canal do Sparkle. Eu contei uma história muito louca que aconteceu de sociedades secretas envolvidas diretamente com esse trabalho da Alemanha no passado. Se você ainda não assistiu, deixarei o link aqui abaixo. Algumas biografias, inclusive, sugerem que ele via e conversava com um ser alto, com aparência humanoide e cabeça gigante. Sabe o Edward Snowden, aquele cara lá do Wikileaks? Ele fala sobre isso e fala sobre muitas outras coisas que, inclusive, eu nem posso nem sonhar em mencionar aqui dentro. Coisa, gente, da Deep Webs. Tem que falar assim pra gente despistar o algoritmo. Porque talvez o algoritmo também esteja mancomunado com esse esquema da percepção. Ai, gente, já tô aqui conspirando. Alguns, inclusive, dizem que a lendária cidade de Eldorado se encontra nessa região, mas, sinceramente, eu acho que isso é uma coisa muito Indiana Jones, uma coisa muito viajada. Dizem também que essa história de Eldorado e toda essa concepção de pirâmides na Amazônia teria inspirado a criação do Indiana Jones, o personagem, e todas as histórias que vieram depois também do Indiana Jones. Mas não sei falar, gente, isso aí não é uma coisa que eu posso afirmar com certeza. É uma alegação que conecta com essa história. Porém, tirando toda a ficção que existe nessa história, gente, toda essa coisa sensacionalista, muitos jornalistas da vida real, de verdade, já desapareceram ali naquela região da Amazônia. Alguns indígenas que tiveram acesso a essas pirâmides, como não sei, alegam que esse local é muito parecido com pirâmides astecas. Foram mostradas imagens para os indígenas para que eles mostrassem a quais pirâmides aquela construção na Amazônia se assemelhava. E eles disseram que parecia com isso. Todos os arqueólogos que se aventuraram a entrar na floresta e pesquisar sobre isso foram apagados. Se é que vocês me entendem. O Pedro Bial, enquanto estava trabalhando como apresentador do Fantástico, esteve nessa região também e a matéria foi proibida. O governo dos Estados Unidos barrou a investigação, tirou todos os repórteres de lá e falaram: não voltem aqui e não falem mais sobre isso. Então não dá pra gente falar que esse esquema todo é controlado pelo governo brasileiro, porque não faz sentido. Inclusive teve uma matéria na revista Veja na década de 70 que também foi censurada sobre este assunto, ou seja, tem muito mais coisa lá do que a gente imagina. A revista Veja foi obrigada a postar uma errata falando que, na verdade, o que existe lá não são pirâmides, mas sim montanhas. Agora, o relevo de uma floresta tropical não favoreceria a existência de montanha nessa altura. Daqui a pouco tá o governo americano me censurando também, não duvido. Eu não duvido, gente. Se o vídeo sumir, vocês já sabem. E agora a pergunta: você acha mesmo que a Amazônia é do Brasil? Responda aqui embaixo. É claro, gente, que muitas das informações que estão na internet sobre esse caso são de cunho extremamente especulativo. Por quê? Porque ninguém consegue chegar nessa região para pesquisar o que de fato existe lá. E todas as histórias que eu encontrei falando de tudo isso, tirando as que têm provas, que são essa do Fantástico, da revista Veja, alguns arqueólogos famosos que visitaram locais próximos, todas as outras são de cunho sensacionalista e especulativo. Então a gente não sabe realmente se é conspiração ou se é verdade, mas pelas imagens aéreas, o relevo da região não favoreceria o crescimento de uma montanha nessa altura. Até no podcast do Joe Rogan, sabe aquele podcast o mais famoso dos Estados Unidos, que inclusive inspirou essa onda de podcasts que a gente está tendo no Brasil? Até esse podcast foi censurado por causa dessa história. Porque foi um especialista lá falar sobre o assunto e eles tiraram o podcast do ar. Eles quem, Carol? Não sei, mas foi censurado. Quanto mais desmatamento houver, mais as evidências vão ficando claras. Isso é óbvio. Nos últimos 1000 anos de desmatamento, já foram descobertas ruínas enormes de civilizações enormes ali do local. Afinal de contas, né, gente, os índios teriam vindo de onde? Alguém teria colocado eles lá com uma garrinha, igual como você pega lá no The Sims? Não, né? Eles são descendentes de um povo
que já estava ali. Francisco de Orellana, o explorador espanhol que cruzou o Brasil de norte a sul em 1541, disse que encontrou cidades extremamente tecnológicas naquela região da Amazônia. Ruínas de cidades extremamente tecnológicas. O que ele quis dizer com isso? Ele inclusive fala que muitas pessoas viviam ali naquela região. Ele fala de populações com mais de 20 milhões de habitantes. Onde foram parar essas pessoas? Foram arrebatados do dia para a noite? Veio uma enorme nave e levou todo mundo embora? Alguns pesquisadores acreditam que o fato de espanhóis terem explorado a Amazônia pode ter infectado a população lá com o vírus da gripe. Como eles não tinham imunidade para tal, eles pereceram em menos de 50 anos. Mas essa aqui agora é a parte mais estranha de tudo. Como é que é possível alimentar 20 milhões de pessoas no meio da floresta amazônica? Que civilização é essa, gente? Por quê, Carol? Porque o terreno, o solo de uma floresta tropical é extremamente infértil para o plantio e cultura. Então, desmatar uma floresta imensa dessa para plantar soja igual o Brasil está fazendo é coisa de gente burra. Me desculpa os agrônomos aí da região. Ali não é lugar para plantar, ali é lugar para manter o bioma. Tô defendendo a floresta. A resposta para tudo isso estaria em uma tecnologia chamada de terra preta. Um tipo de solo amazônico criado em laboratório, não pelos presentes e modernos lavradores, mas sim por esse povo do passado que aparentemente residia nessa região. Ou seja, existia uma cultura no passado da Amazônia que era capaz de manipular o meio ambiente, porque as bactérias contidas na terra preta não são daquela região. Então essa coisa que eles utilizam, chamada terra preta, para plantar ali naquela região, que inclusive é utilizada até os dias de hoje, eles importam bactérias de outras regiões para poder transformar o solo dali. Agora, como é que esse povo, gente, naquela época, eu tô falando de, sei lá, 10 mil anos atrás, como é que eles tinham essa tecnologia? De onde vem essas... essa história tá muito louca. Além de, claro, na Amazônia existirem os famosos ranges. Carol, que range? Power Range? Não, isso aí é um range, tá, gente? Essas pedras conhecidas e localizadas na Inglaterra são conhecidas como range. E na Amazônia também tem. Eu, Caroline de Siqueira Capel, não tenho embasamento teórico para afirmar o que de fato existe ali na Amazônia. Eu não posso chegar para você e falar, gente, tem isso, tem aquilo, não sei o que, estão escondendo da gente. Porque eu não consigo chegar a uma conclusão. Eu poderia ficar aqui o vídeo inteiro especulando que são aliens, que é uma conspiração do governo, que são portais dimensionais. Existem muitas hipóteses. Mas a verdade é que não só na Amazônia, mas existem diversos outros lugares do mundo que são vetados, lugares que a gente não pode entrar como civil. A gente só poderia entrar se a gente estivesse dentro das maiores patentes do exército, da marinha, do governo americano. Sempre. São lugares proibidos para nós, seres humanos normais, com subaqueira e cera de ouvido. Nesses locais, eles fazem sabe-se lá o quê, com sabe-se lá quem, sabe-se lá onde, gente. Enfim. Toda essa história é um mistério, mas eu quero saber, obviamente, o que vocês pensam disso. Comente aqui abaixo o que você pensa disso e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Beijos e até mais!